Olá, vamos lá, vamos ajeitando aqui. Olá, olá, tudo bem? Ah, Mary! Oi, Maria! Todo mundo, oi, gente! Saudade de todo mundo. Que bom encontrar vocês aqui. Começar mais um dia, Família Caminho da Luz. Uma grande alegria a gente se reencontrar aqui. Eu tava aqui ajeitando as coisas, os gatos derrubaram tudo no chão, saí eu recolhendo tudo, né? E agora estamos aqui. Eu respirei, fiz a prece de novo e vamos começar. Que bom que vocês estão aqui. Beijo grande para todo mundo, João, todo mundo que eu tô vendo aqui, Mônica, ai que linda, Mônica, minha amiga, Arlete, todo mundo. É, vamos começando aqui. Eu vou começar com os avisos. É, Vocês me dizem aí, tá, estão ouvindo bem? Tá tudo normal? Som, áudio, tudo tranquilo? Então vamos nós. Vamos começar pelos nossos avisos então para essa semana. Como vocês sabem, né, o nosso lar mantém um atendimento ininterrupto, assim como as nossas casas sempre precisam de itens, né? A gente está sempre no supermercado e tudo mais. Então, o nosso lar é um atendimento ininterrupto, então, aos nossos assistidos. E com a pandemia, o isolamento, óbvio que está todo mundo mais em casa, né? As crianças, os adolescentes, os jovens. E o consumo de itens tem aumentado muito. Então, os nossos abrigos, né? Nós pedimos, então, que são abrigos para crianças, adolescentes. Eles recebem 6 refeições diárias, balanceadas, preparadas com todo carinho pelos funcionários da cozinha, com muito amor. Sempre tendo cuidado de montar o cardápio semanal, né, de uma forma balanceada e respeitando a preferência deles também. E é interessante porque existem rodas de conversas que daqueles onde eles batem papo, conhecem, falam a respeito do que gostam de comer, as educadoras também, equipe técnica traz para eles a questão do alimento, da importância do alimento, do não desperdício, da valorização daquele alimento. Então é super legal e elas ouvem, né? Eles têm a liberdade de contar, de falar o que gosta, né, para que possam trazer aí uma nutrição balanceada, uma nutrição que faça bem a todos eles, não é? E aí a gente precisa da sua colaboração, né? Aquilo que você puder, então a gente precisa manter a dispensa, como a gente fala, né, abastecida com itens que deem a eles uma alimentação variada e de qualidade e que eles tenham prazer em estar ali, porque afinal de contas os abrigos são as casas deles, né? Eles estão ali e recebem amor, carinho, alimentação de qualidade e tudo mais. Então, agora a gente está precisando de arroz, feijão, açúcar, leite em pó e biscoitos tipo maisena, biscoito de leite, água e sal, cream cracker. Então, se vocês puderem, vai ser sempre, sempre muito, muito bem-vindo, tá? Essas doações, vamos lá, vamos repetir aqui onde que vocês podem entregar. Então, os itens podem ser entregues na Rua Managé 78, na Água Rasa, que é a sede administrativa do nosso lar, que é o braço social do nosso A Caminho da Luz. De segunda a sexta, das 10 às 14 horas, e a gente pede a gentileza que vocês entrem em contato pelo celular corporativo do nosso lar para o agendamento. Então, o celular é o 99485-4879. E também, a gente, para aqueles que puderem participar, por exemplo, fazer doações pontuais, enfim, ou divulgarem aos seus amigos como fazer, não é de São Paulo, por exemplo, para entregar
a questão do alimento, a gente tem nas nossas redes sociais como você pode fazer uma transferência bancária, por exemplo, tá? E a gente pede que seja identificada para localizar no nosso sistema. Então, o A Caminho da Luz é no Banco Santander, agência 0436, a conta corrente é 13.00075.647. Eu não vou ficar repetindo os números aqui, porque vocês não vão anotar, né, agora, mas procurem as nossas redes, tanto no Face, no Instagram, a gente tem, tá? E o nosso lar é o Bradesco, tá? A agência do Bradesco. O recebimento de doações de itens para o Mercalar, que é o nosso bazar, né, a nossa beneficente, onde a gente tem ali itens que vocês podem doar, como roupas femininas, masculinas, brinquedo, itens de utensílios, tudo em bom estado. A gente vai ter essa doação, a gente está recebendo na quadra do Senlep, todas as terças-feiras, exceto feriados, das 8 às 16, na rua Jacofat, sem número, entrada lá pelo portão de baixo, tá? E não recebemos móveis, por não termos aonde colocar, né? Por enquanto é isso. Eu acho que os avisos eram esses. Tá tudo certo? Todo mundo ouvindo? Todo mundo chegando? Luiz, Dona Judite, Milton, boa noite a todos. Muito bom ver todos aqui, né? A gente vai fazer a nossa prece e depois eu vou chamar o nosso convidado que vai trazer pra gente aí o evangelho, a gente vai bater um papo, né, que é o André Marouço. Eu vou fazer então a prece aqui, tá? Vamos lá, todo mundo? Então, vamos nos colocando, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz do A Caminho da Luz, a nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e que nós possamos aplicá-los em todos os dias da nossa existência. Que nós façamos do Evangelho de Jesus sempre presente nos nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre. Vamos lá, vou achar o André agora. Vamos lá. Vamos procurar. Ver se ele já chegou aqui. Estou procurando, acho que ele não entrou ainda na transmissão. Eu acho que ele não tá. Então vamos começando aqui. Eu vou botar então uma música para a gente começar enquanto o André não chegou aqui, tá? Vamos colocar então a oração de São Francisco. Oi, Aninha. Oi, Su. Oi, Aninha. Vamos lá. Vamos colocar a oração de São Francisco enquanto o André entra na transmissão. Estão ouvindo? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei
Muito bom. Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Se ele não tiver, a gente vai começando. Pra lá. Oi, filha, você tá fazendo o que aqui? Xiii, acho que tivemos algum problemas aqui. Tivemos algum problema que eu não consigo encontrar ele. Mas vamos nós, né, gente? É isso, né? Quem sabe mais ou menos tem que fazer ao vivo, né? Então vamos lá. Não estou achando o André, não sei por que ele não entrou aqui. Ele entrou? Alguém viu ele aí, André Marouço? Ele está aqui. Eita! Vamos lá, meu filho. Ah, mas aqui. É engraçado por aqui, eu não tô conseguindo achar você. É o famoso mico, né, gente? Mas tudo bem, tá? Eu já vi tanta gente pagando mico fazendo isso aqui, né? Não vai ser eu que não vou ficar com vergonha, não. André, me dá um oi de novo aí que eu vou ver se eu pego você por aqui, ó. Porque eu não consegui dar nas carinhas aqui, não aparece. Peço para você me chamar, ó. Estão pedindo para você me chamar aqui. Se você. Isso daqui é igual psicografia, gente. Vamos ver quem que tá pedindo aqui transmissão. Aqui, o André. Fia, o telefone toca de lá para cá, né? Então eu tenho que aguentar aqui. Eu já chamei ele, eu tô aguardando, gente. Tô aguardando o André aqui. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Agora foi. Agora Aconteceu tudo que você pode imaginar. Caiu a bateria do celular, tudo que você pode imaginar. Depois ele não ligava, mas enfim, eis-nos cá. É sempre assim. É sempre assim. Eu brinco que a gente fotografia isso, né? Você chega assim, não dá conexão, não consegue trazer mensagem. Olha só. Ó, esses daqui tudo que vão em cima das coisas. Olha aqui, ó. Oh, coisa linda! Né? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. O som tá bom, gente? Tá sem som? Eu ouvi alguém falando que tá sem som? Tá? Bota algum dedinho pra mim. Tá tudo... Eu acho que tá bom. Você está me ouvindo bem? O meu som tá dando eco. Será que eu tenho que colocar o foninho? Peraí, deixa eu ver se eu acho o fone. André, primeiro eu vou apresentar o André. Será que eu consigo aqui com eco? Será que eu tenho que sair de novo? Quem me dá? Carlos, o que você acha? Sai e volta? Ele sai e volta? Vê se melhorou agora, Soraya. Alguém falou aqui para eu baixar meu som e eu abaixei. Será que é isso? Não, eu acho que não. É a minha fala que tá com eco. Não tô entendendo por quê também. Quem me ajuda aí? Ô, André, você que é da comunicação, dá um jeito. Olha, eu já baixei meu volume aqui, eu quase não estou te ouvindo. O pessoal está escrevendo aqui, o André tem que abaixar o som, o André tem que abaixar o som. Mas eu baixei e quase não estou te ouvindo mais, então não é isso, não. Não é? O meu melhorou? O meu melhorou, gente? Mas não tem o som alto, não tá alto. Bom, ele vai falar. Enquanto ele começa, eu procuro o fone, tá? Ou, André, você tem o foninho para colocar? Eu tenho um fonão. Tenta colocar, vamos ver se melhora. Tá.
Bom, gente, o André, o André Marouço, ele é gestor da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ele é cineasta, ele é diretor de filmes como o Filme dos Espíritos, de 2011, Nos Passos do Mestre, em 2016, Paulo de Tarso, 2019, e vai trazer um pouquinho hoje aqui para a gente a respeito do Espiritismo. Tá com eco ainda, tá? Então eu Agora acho não que ouço estou nada. ouvindo a voz da Soraya. Tá. Cadê o meu fone? Então vamos fazer assim, André. Vamos encerrar e volto de novo. Vamos tentar? Melhorou? Quem tá falando que melhorou? Tá perfeito? Nossa! Opa! Aí sim. Beleza, então. Vocês ouviram apresentar o André? Todo mundo ouviu? Sim? Ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a questão do espiritismo, né? O papel do espiritismo, da divulgação espírita nesse novo contexto que a gente vive. E eu queria começar, André, com você, falando a respeito do trecho da Gênese, chamado Nova Geração. Capítulo 18, item 24. Eu vou ler um pedaço aqui, rapidão, tá? Então, diz assim: a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado, marchando o espiritismo para o mesmo objetivo e realizando suas finalidades, ambos se encontrarão sobre o mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma possante alavanca, e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos predispostos a acolhê-lo. Neste estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que pretendem se colocar em oposição? Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a madureza da humanidade que faz tal renovação, a madureza da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. Pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abraça, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso mesmo são contemporâneos. Ele veio no momento em que podia ser mais útil, pois também para ele os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria sucumbido inevitavelmente, pois que os homens, satisfeitos com o que já tinham, não experimentavam ainda a necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontra o terreno preparado a recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhe abre à frente, o acolhem como uma âncora de salvação e um supremo consolo. Então, eu queria começar com você te perguntando, diante desse texto da Gênese, 1864, Gênese né? Agora sou eu que não estou ouvindo André. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Vai falando aí que eu vou tentar achar meu fone. Espera aí. Nada. Não achei. Hoje tá difícil, hein? Não achei meu foninho. Não achei.
Consegue... O teu microfone está desativado, é isso? Ninguém está te ouvindo? O André está sem som, André. Põe o fone de novo aí que você não tá com... É ele que tirou o som. É você que está sem áudio. Você não está ouvindo? Tira o... Vamos esperar um pouquinho aí, gente. Vamos ver se o André consegue. Tem que ter paciência para a gente poder chegar aí num denominador. Eu acho que o fone não tem mic, né? Não tem microfone. Pode ser isso. Vamos lá? Deixa eu tirar ele daqui e chamar ele de novo, então. Fala aí, André. Não dá para ouvir. Não dá. Vou te desconectar e te chamar de novo, tá? Espera aí. Vamos lá. Vamos achar o André de novo. Manda aqui para mim um convite ou uma solicitação. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Vamos lá, gente. Vibrations. Manda vibrações. Manda vibrações. Por Deus, hein? Ainda bem que a gente tem cara de pau, né? Ele sumiu. Oh, meu Deus. Vamos lá, meu povo. Caiu a conexão dele. Bom, eu vou falando aqui, a gente vai continuando. Se ele retornar, a gente chama ele de novo, tá? Vocês fiquem atentos aí, tá bom? Eu pedi já para ele fazer a solicitação, não estou encontrando ele aqui. Bom, então a gente falou agora, eu perguntei para o André na questão espírita, né? Eu li um texto, vocês estão me ouvindo? Comigo tá tudo certo? Sim? Comigo tá certo, gente? Só me dá um okzinho aí para a gente poder continuar aqui, tá? Não estou vendo o comentário. Cadê? Aonde que tá o André que eu não vi? Vamos achar ele aqui no... Manda para mim aí, André, uma solicitação. Vamos lá. Agora vai. Estamos aguardando aí, André. Agora me ouve, Soraya? Ouço. Oh, Pronto. Opa. Agora vai. Então, querido, você ouviu o texto que eu li da Gênese, né? Sim? Sim, sim. Tá. Sim. E o que eu queria te perguntar nós, né? O que é o verdadeiro, o que é o espírita, né? Quem é esse espírita? Ou quem é esse ser progressista que a Gênese coloca ali? A gente está nesse momento? A gente é esse espírita? O que é ser esse progressista que já aceita o espiritismo da forma que o Kardec colocou lá em 1864, né? Ou 5? Gênese. 4, né? Acho que 4. Tá me ouvindo bem agora, né? Tô, manda lá. Tá. Bom, acho que antes, a melhor definição, a meu ver,
do verdadeiro espírita, nós encontramos, é de 1868 a Gênese, tá? 68. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando o Espírito de Verdade ele fala sobre este verdadeiro espírita, é interessante que ele não fala que é médium, não fala que é o cara que vai fazer psicografia, não fala que é expositor, não fala que é o cara que está todos os dias no centro espírita, muito ao contrário, né? Ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em dominar as suas más tendências, né? Ou seja, nós percebemos que, embora há aí uma denominação que nos pareça um tanto quanto genérica, nós entendemos que vai ao encontro do que está se dando nesse momento. E mais do que isso, né? Quando nós vemos Leon Denis falando que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Eu tenho para mim, viu, Soraya, que é bem menos importante a bandeira espírita que nós defraudamos, né? Eu conheço muitos espíritas que se encaixam perfeitamente nessa descrição que o Espírito de Verdade faz de um verdadeiro espírita. Entretanto, gente que nunca pisou num centro espírita, né? Hoje nós vivemos um tempo muito curioso, né? Porque durante a leitura, né, foi falado de moral, e moral é uma coisa, é uma palavra que ela ficou, me parece, eu tenho essa impressão, ela se desgastou um pouco, né? E se desgastou um pouco, inclusive, em função, na minha opinião, de maus religiosos da árvore judaico-cristã, né? Nós ainda somos muito apegados à forma, né? Mas menos da essência. Então, eu tenho para mim que esse progressismo, né, tem uma relação muito mais direta com quem está antenado com aquilo que a sociedade mundial, e não é no Brasil, é mundial, ou pelo menos nos países onde há liberdade, onde há democracia, né, já graçam de todas as partes este convite para que as pessoas se reformem e que dominem as suas más tendências, né? Eu tenho 50 anos, né, fiz agora há pouco tempo, ou seja, sou muito jovem, né? E me lembro quando eu era garoto, ou seja, quando eu fiz lá o ensino fundamental, até mesmo o ensino médio, eu não me lembro de ouvir palavras como desarmamento, como como é que fala? Ecologia, meio ambiente, respeito às diferenças. Eu não me lembro disso, né? E isso, todos nós sabemos que isso está exatamente naquilo que o Kardec e os espíritos superiores dizem que é o homem de bem, né? A pessoa que vai respeitar o seu próximo, indiferente às suas ideologias, às suas crenças, é a pessoa que vai fazer o seu papel na sociedade o mais corretamente possível. Então, eu tenho para mim, viu, Soraya, que infelizmente nós ainda não temos condições de fazer um censo mundial com o número correto de espíritas, porque se nós tivéssemos, nós teríamos uma excelente novidade. O número é muito maior do que nós pensamos, porque hoje já tem muita gente boa na Terra fazendo o seu trabalho. Com certeza. A gente não precisa de rótulos, né, André? A gente precisa de quem põe a mão na massa, né? Quem faz, quem dá o exemplo, né? Porque o espiritismo, antes de qualquer coisa, é cristianismo redivivo, né? O cristianismo raiz mesmo, né? Então é isso que não é dizer ser, é fazer, né? É ter ação e bons exemplos. Então é bem isso que você falou mesmo. E é legal porque me vem assim, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, me vem bem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, né? Então, eu olho para essa frase e vejo esse momento em que a gente fala tanto disso, né? De fé, que a gente precisa ter fé e etc e tal. E o Espiritismo vem trazer essa bandeira dessa fé raciocinada, deste papel na humanidade
que não se restringe, não é dogmático, é algo que é universal, é para todos, né? Traz a razão de uma forma, é o conhecimento que é a verdade que Jesus fala, né? Conhece a verdade, ela vos libertará. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre esse prisma, né, esse aspecto dessa fé raciocinada e esse papel do espiritismo mesmo, né? O que ela traz para mim, para você, para quem está nos ouvindo, no momento de dar o testemunho de fé, né? Como que a gente vê isso? Essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, a nosso ver, Soraya, e tomara que nós estejamos enganados, né? Mas a nosso ver, ela não está tão afinada quanto a quantidade da nossa produção espírita em todos os campos de produção, né? Centro espírita, divulgação espírita e assim sucessivamente. Porque, a meu ver, nós cometemos eu não diria um engano, mas talvez a gente vestiu a toga do espiritismo muito mais uma toga religiosa do que uma toga científica e uma toga filosófica, né? Ou seja, embora a doutrina dos espíritos é a doutrina da fé raciocinada, né, eu tenho para mim que nós pendemos demais para um dos tripés, né, do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Nós estamos muito religiosos, né? Não há mal nenhum nisso, a meu ver. Agora, o que nos parece é que nós precisamos fazer uma leve guinada para os aspectos científicos e filosóficos da doutrina, porque isso, no meu entendimento, vai nos levar a internacionalizar a doutrina, a exportar a doutrina, a divulgar a doutrina melhor, inclusive para os homens e mulheres de saber, né? Porque quando nós dissemos, por exemplo, que eu tenho que perdoar porque eu tenho que perdoar, por que você tem que perdoar? Eu tenho que perdoar porque é um ato de religião, né? E porque Jesus falou para Pedro que tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Muito bem, nós entendemos isso porque nós respeitamos Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, né? Nós bebemos dessa árvore, mas boa parte da humanidade não vai entender que o perdão é uma necessidade, porque Jesus falou para Pedro. Agora, quando nós vamos ao encontro da ciência, e no ano retrasado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, num evento que se deu no Hospital São Paulo, um médico apresentou um estudo que ele fez durante alguns anos. Ele separou 2 grupos. Um grupo formado de pessoas que diziam que tinham dificuldades de perdoar, né, que guardavam mágoa, ressentimento. Esse era um grupo. E o outro grupo de pessoas que diziam que tinha mais facilidade para exercitar o perdão e não ficar perdendo tanto tempo com mágoa e ressentimento. E ao final do estudo, ele percebeu que o grupo de pessoas que tinha mais dificuldade em exercer o perdão tinha experimentado infartos agudos do miocárdio em quantidade muito superior ao outro grupo, né? Então, eu acho que é de mistéria importância que nós, como movimento, tenhamos condições. Nós não precisamos, a meu ver, diminuir a religiosidade que nós já exercemos, mas talvez equilibrar um pouco mais essa ciência e um pouco mais essa filosofia, indo ao encontro, inclusive, do que está sendo trazido aí em todo o mundo, né? Porque eu acho que dessa forma a gente não só consegue ser um pouco mais respeitado, como contra fatos não há argumentos, né? Então eu acho que nós conseguiremos, de fato, exercer a plenitude dessa fé raciocinada quando nós dermos um pouquinho mais de valor ao aspecto científico e filosófico da doutrina, algo que eu acho que aqui no Brasil se perdeu um pouco. Mas isso é um pensamento muito meu. Entendi. Não, é um fato, sim, porque a universalidade dos ensinos, né,
para que a gente possa abranger realmente tudo aquilo que ele traz, o Espiritismo traz, por exemplo, né, na questão da imortalidade da alma, né, e a comunicabilidade dos espíritos, né, que são 2 pilares dos 5 pilares que sustentam a doutrina espírita, vem de encontro, talvez, vem dar para a gente essa sustentação e entendimento na questão, até, por exemplo, que a gente vive. O materialismo, às vezes, nos coloca numa situação de olhar para, bom, é hoje, eu tenho que viver hoje, não interessa se o que eu estou fazendo está legal ou não está legal, o importante é ter coisas, o importante é que eu possa ter vantagens, o importante é que, né? E a gente, o mundo está sendo convidado a olhar as coisas de um outro modo, num outro prisma. Então, às vezes eu me pergunto, sabe, por que o Espiritismo não chega a todos mais rápido, né? Então, às vezes a gente atropela um pouco a situação pensando assim. Mas, ao meu ver, né, como a gente pensa aí nessa finalidade do Espiritismo enquanto o progresso da humanidade, a questão ética, a questão que traz o Cristo dessa forma tão interessante também, você acha que se a gente tivesse, né, se a humanidade, quando a humanidade conhecer que a morte não existe, você acha que a gente tem um outro olhar, né? A gente olharia para as coisas de uma outra forma? Eu estava assistindo o filme do Divaldo, a cinebiografia dele, tem uma cena muito linda no final. Pode dar spoiler? Pode, né? Ser cineasta, né? Pode. Todo mundo conhece a história do Divaldo, né? Então, ele vai entrar não sei se é uma homenagem a ele ou é um teatro, ele vai fazer uma palestra, e aí aparece a mãe, o pai, os irmãos, aqueles que já tinham desencarnado e dizem assim para ele: vá lá e diga a todos que a morte não existe. E ele disse: vou fazer isso o resto dos meus dias. Então, é tão interessante. Então, eu queria que você falasse isso, né? Porque a gente, quando você entende que a morte não existe, a morte é do corpo físico, a gente olha a vida de uma outra forma, não olha? Sem dúvida alguma, né, Soraya? E eu entendo que isso é o que está se dando exatamente nesse momento, né? Esse momento que nós estamos vivendo, e eu chamaria até de abençoado momento, né? Quando a gente vai estudar lei de destruição, especialmente no Livro dos Espíritos, mas não só, os Espíritos são categóricos quando dizem que quando um evento de grandes proporções, né, que pode ser tido como evento de destruição se dá, nada mais é do que um empurrão que a espiritualidade, que a divindade está dando para que nós tenhamos condições de ir um passo à frente, né? E nós temos observado, ao longo dos últimos anos, esse crescimento exacerbado do materialismo. No censo de 2010, Soraya, e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, a maior surpresa que se deu não foi pelo crescimento que estava se dando nos grupos evangélicos, né, que é a curva de religiosos que mais cresce no Brasil, mas foi pela curva daqueles que se diziam ateus, que era uma curva muito maior, muito mais expressiva do que a curva dos religiosos, né? Justamente porque uma boa parte dessas criaturas elas estão vivendo esse momento do agora. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com coisas que eu não sei se existem. Eu vou me nutrir aqui daquilo que a sociedade apregoa como bom, o correto, o que importa é o viver o hoje, o agora, né? E isso tudo, de uma certa forma, nos foi tirado nesses últimos meses, né? Nós estamos vivendo algo muito diferente do que nós vivíamos antes de março, né? Completamente. A nossa liberdade, a liberdade de muitos de nós, nos foi praticamente tirada, né? Muitos de nós estamos dentro de nossas casas, especialmente aqueles nossos irmãos e irmãs mais de 60 anos de idade, estão hoje eu conversei com um amigo querido, está há 120 dias sem sair de casa, né? Então, a meu ver, esse momento ele tem essa mágica de nos colocar
nessa posição de indagação. Do que valeu isso tudo, né? É ótimo ter dinheiro? Claro que é ótimo ter dinheiro. É bom ir para a Europa, é bom ir para os Estados Unidos, é bom ter um carro do ano. Isso tudo deve ser sensacional. O grande drama é quando nós colocamos isso em primeiro lugar, né? E isso não é uma coisa nova, né, Soraya? Se nós formos aos mandamentos, quando lá está o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todas as... Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da casa de servidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, né? A primeira vez que eu li isso, eu tive a impressão que era um Deus ciumento, que ele queria atenção para ele, né? Quando nós mergulhamos no primeiro mandamento, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta, é muito claro que nesse instante a espiritualidade está nos dizendo, olha, tenha o amor em primeiro lugar, né? Porque se você tiver o amor em primeiro lugar, e o amor, eu diria, é a personificação de Deus, né? E o amor, se você tiver o amor em primeiro lugar, todo o resto se acerta, inclusive as questões materiais. E o grande drama é quando nós elegemos como os nossos deuses, né, a luxúria, a gula, a vaidade, o orgulho, e aí a gente tira Deus, tira o amor do lugar que lhe pertence, né? Então, esse é o movimento que nós temos que fazer, e me parece que esse movimento está um pouquinho mais avançado. Eu não acredito, Soraya, não vou ser ingênuo a tal ponto de dizer que depois que a vacina for descoberta, todos nós seremos anjos. Muito longe disso. Mas que eu acredito que haverá uma sensível melhora à luz da espiritualidade e não aos nossos olhos pequenos mortais, a isso eu não tenho dúvida alguma. André, nesses momentos, assim, né, as casas espíritas fechadas e tal, o que você acha que sinaliza para a gente, para a divulgação espírita daqui por diante? Qual o papel do médium, por exemplo? Como é que você vê isso? Bom, o papel do médium é curioso, né? Você sabe, esses dias eu estava pensando, Soraya, na possibilidade de uma reunião de orientação aos espíritos feita online, né? E eu pensei comigo, falei, olha, com o devido preparo, isso em algum momento eu acredito que vai se dar, né? Porque nós estamos agora, esse foi mais um das contribuições que a Covid nos trouxe, né? Nós estamos vendo agora que a nossa vida funciona mesmo quando nós não estamos presentes em um ambiente, como, por exemplo, um ambiente empresarial, né? Físico, Isso vai nos trazer qualidade de vida, porque muita gente leva 1h30, 2 horas para ir ao trabalho, e depois 1h30, 2 horas para voltar, e essas 4 horas nós ganharemos elas daqui a pouco, né? Ou melhor, de uma certa forma, muitos de nós já estamos ganhando. As empresas já estão dizendo, olha, nós vamos incentivar o home office, muitos funcionários vão trabalhar só de home office, uma parcela desses funcionários vão trabalhar alguns dias de home office e vem para cá. E o Espiritismo está indo nisso também. Nós percebemos, enquanto nós estamos fazendo essa live aqui, Soraya, nesse momento, deve estar acontecendo mais ou menos umas 533.844 lives espíritas nesse instante, né? Então isso é muito positivo, né? A gente rompendo as paredes físicas das casas espíritas e levando o espiritismo através dessa mídia que chega a todo mundo, né? É fantástico, né? A gente, assim, essa comunicação, né, entre o encarnado e o desencarnado, isso acontece o tempo todo, né? Às vezes a gente tem esses apegos mesmo, né, dessa nossa história que a gente vem dentro das igrejas, enfim, que faz parte da história de todos nós, né, encarnados nesse planeta. Agora os muros realmente foram quebrados, né? A gente vê até lá no sermão profético, quando se fala que a interpretação de que a gente tem que a fraternidade, todo mundo que vai conseguir se olhar de uma forma mais universal, mais uma família universal. Então, eu acho que é um grande desafio, e o médium, ele, obviamente, a comunicação não cessa, né? A gente está o tempo todo
eu sempre lembro uma frase da dona Marlene que ela sempre falava para a gente que médium é médium em todos os lugares, 24 horas do dia, não é dentro da casa espírita propriamente, né? A gente tem essas fronteiras que se abrem e tudo mais. Então, acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Nesse papel que a gente tem a desempenhar agora, neste exemplo que a gente tem que dar, né? De lucidez, de serenidade, de confiança, que tudo está no lugar certo, né, André? Sem dúvida. E tem um trecho, se não me engano, não sei se é do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Kardec fala da comunicação entre vivos e mortos, né, o Kardec e os espíritos superiores, tem um momento que ele diz assim, olha, essa é a melhor maneira de hoje nós entrarmos em contato com os nossos parentes que voltaram, os nossos amados que voltaram para a espiritualidade, é através da mediunidade. Mas aí ele faz quase que ele abre uma aspas, enquanto não houver uma forma mais moderna de comunicação, né? Ou seja, vamos fazer aqui algo que não se deve fazer espiritismo, mas a gente vai fazer com a licença dos irmãos espirituais, futurologia, né? Essa tecnologia da qual nós estamos nos servindo hoje, né? E que ganhou muito com a pandemia, porque acho que passou a telemedicina, enfim, tantos avanços se deram, o ser humano está vendo que hoje é possível, né? E eu quero crer, inclusive em cima dessa fala dos espíritos superiores e de Kardec, que em algum momento essa tecnologia haverá de nos permitir, inclusive, a comunicação com a espiritualidade, que é algo que hoje a transcomunicação instrumental é feita. Entretanto, muitos nossos irmãos e irmãs estudam a transcomunicação instrumental. Entretanto, ainda é um método muito, muito precário, né, para se estabelecer uma comunicação tão boa quanto se estabelece por um médium, né? Aí vem a futurologia. Eu tenho para mim que no futuro, além das operadoras Claro, Oi, NET e Vivo, nós teremos a operadora Morto, porque nós entraremos em contato com os nossos irmãos espirituais através da tecnologia. É futurologia, mas do jeito que a coisa está andando, eu não duvido. Com certeza. Meu querido, passa muito rápido. A gente precisa marcar uma outra hora, né? A gente já está aqui, nós temos uma prece de encerramento, ó, então super te agradeço. É um assunto que dá para a gente conversar aqui até amanhã, né? A gente aqui que ama essa doutrina, tenta vivenciar, né? Que é o mais difícil, viver, exemplificar e tudo mais. Então, super te agradeço, muito obrigada. Então, pessoal, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, sintoniza lá, porque está sempre com coisas maravilhosas para todos. Enfim. Obrigada, André. Obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigado, Suraya, a todos os irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminho da Luz. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Beijo no coração de todos. Obrigada, André. Fique com Deus. Obrigadão. Tchau. Amém. Você também, querida. Para chamar a Denise. Obrigada, querido. Fica com Deus. Obrigado. Beijo. Beijo. Muito bom, né, gente? Muito bom. É tudo tão importante, né? A gente falando de coisas que coloca a gente sempre aí com muita reflexão. E agora eu vou chamar a minha querida Denise para fazer a nossa prece de encerramento. Espera lá. Cadê você? Bota aí para mim. Cadê você, Denise? Onde está? Me chama, me solicite. Aqui. Marlene, vamos lá.
Muito bom. Nossa, dá para ficar falando há muito tempo aqui. Agora vai. Oiê! Agora De vai. noite, gente. Tá vendo como é que a gente, na tentativa, a gente consegue, né não? Com E aí, certeza. Persistente. tudo bem, querida? Saudades de você, Tudo muita bem. Tá me ouvindo saudade. bem? Estou te ouvindo bem. Eu Tô te também. ouvindo Tenho bem. saudades de tudo. Obrigada, obrigada por você e o André. Foi uma delícia ouvi-los. Com certeza todo mundo adorou. Muito aprendizado, muito bom. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando desse momento tão gostoso. Um beijo grande para todos os amigos. Estou muito feliz, né? Tenho muitas saudades, mas estou muito feliz de poder estar vivenciando esse momento com vocês. A gente te agradece, Dê. Vamos fazer a nossa prece para a gente não perder aqui, ó, 2022, acho que dá tempo. Vamos lá? Muito Vamos obrigada. lá. Bom, vamos fazer o encerramento. Convidamos a todos para cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante, fumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos em nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Denise. Eu tenho aqui um minutinho, preciso responder uma pergunta aqui. Obrigada, querida. Fique muito bem. Foi muito bom ter você aqui comigo, tá? Não tá ouvindo? Perdeu? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Beijo, Dê. Não. Não, você não? Vou te desconectar, tá? Não. Tá.
oscilando. Gente, rapidinho aqui, só para a gente, antes de encerrar, tem uma pergunta que chegou aqui do Nelson. Abraço para você, Nelson. Ele está perguntando por que não voltamos às atividades na casa espírita. Afinal, não temos a proteção da espiritualidade? A gente acho que já falou bastante sobre isso, não é? Claro que a gente tem, mas assim, lembra quando a gente chegou lá no Caminho da Luz para fazer a nossa primeira orientação? E aí a gente ouve assim, a gente tem a chave, né? O Evangelho, a gente tem as nossas assistências. Os espíritos não vão fazer pela gente aquilo que cabe a nós. Então, a gente falou da fé raciocinada, a gente sempre vai estar pautado no que a ciência diz, então, a gente é uma doutrina não dogmática, a gente vai refletir a respeito das coisas. Se hoje é melhor que a gente se mantenha cada um na sua casa, enquanto as coisas vão serenando, e a gente volta quando as federativas que regulamentam as casas espíritas derem também o seu aval, mas os espíritos, viu, Nelson, eles estão sempre nos protegendo, mas eles, como diz lá o Evangelho, ajuda-te, o céu te ajudará. Então, a gente faz a nossa parte, a gente se cuida, a gente fica em casa, a gente faz tudo o que é possível, porque eles vão estar sempre conosco, tá? Então, sempre pensar nisso de uma forma mais ampla. E vamos voltar no tempo certo, né? Sempre existe o tempo certo na vida, né? Tem o tempo de tudo. E esse tempo vai chegar. Só que a gente está sempre juntos. A gente nunca está separado. A gente está trabalhando, a gente está vivenciando o espiritismo, porque a mediunidade e o amor que a gente aprendeu, a gente pode fazer e exercer, e exercitar em todos os momentos da nossa vida, dentro e fora da casa espírita. Quando a gente puder voltar para lá, vai ser maravilhoso, abraçar todos, ver a todos. Mas enquanto a gente não está, vamos dando o nosso exemplo, né? Vamos fazendo o nosso melhor. Obrigada a todos, que todos vocês fiquem sempre muito bem, abençoados, fiquem em casa, cuidem dos seus, amem sempre, exemplifiquem tudo que a gente aprende, né? Seja você o farol de luz que está lá hoje, parece que está fechado a caminho da luz, mas ele está aberto, porque nunca a comunicação entre os espíritos imortais ela se interrompe, tá? Então fiquem bem, foi muito bom ver vocês aqui e a gente pode, sim, estar sempre juntos, tá bom? Fiquem bem, até a gente se vê. Beijão.